Deus, Nossa Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Si caritatem non apuero nil sum. Se não tiver caridade, eu nada sou, eu nada seria. Papa João Paulo II, no ano 2000, ele fez toda uma preparação muito intensa para o novo milênio e escreveu documentos sobre isso, uma exortação apostólica sua, publicada no ano 2000, chama-se Novo Milênio Ineunte, entrando no novo milênio, começando essa nova era, esses próximos 1000 anos de história da Igreja e do cristianismo. E ele comenta lá uma hora que, olha, dentro dessas diversas iniciativas apostólicas que podem surgir, e com a graça de Deus surgirão nos próximos décadas, séculos, elas seriam meios sem alma se não tivessem no seu centro o amar sinceramente todas as pessoas. Eles dizem aí, saber partilhar as suas alegrias, os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhes uma verdadeira e profunda amizade. Meios sem alma, até fazer muita coisa, iniciativa social, cultural, educacional, de saúde, mas se aquilo não tiver permeado, não tiver no seu centro uma autêntica preocupação, interesse pelas pessoas, serão meio sem alma, uma coisa como não lembrar, né? São Paulo aos Coríntios, vindo da caridade. Se não tiver caridade, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, vendesse todos os meses, desse aos pobres, falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse fé capaz de mover montanhas, mas não tiver caridade, de nada me aproveitaria, não serviria a ter nada, um bronze com o bronze que soa, uma coisa oca, vazia, meio sem alma. Estamos dando nossa meditação, uma série de meditações sobre a amizade, justamente esse assunto, esse elemento tão central do caminho cristão, que hoje voltamos a ele, a esse tema, né? Só do caminho cristão? Não, sem dúvida que não, a amizade é um valor humano, mas é preciso ter em conta que para um cristão adquire uma especial relevância e força. Eu queria pegar essa segunda meditação dessa série para justamente olhar um pouquinho para isso, para essa transformação, para essa elevação do valor humano da amizade, como esse valor é transformado e elevado pela graça de Deus. É uma expressão tradicional na teologia dizer que a graça divina não anula, mas supõe e eleva a natureza, não substitui a natureza, mas a aperfeiçoa e a eleva. Então vamos pensar essa natureza da amizade, essa realidade natural da amizade, como ela está chamada a ser, por Cristo foi elevada, foi potencializada. E assim, essa meditação será uma espécie de ponte entre a primeira da série, que foi a amizade com Cristo, a meditação que dei há 2 semanas atrás, e as outras que se dedicaram mais à amizade com o próximo. Então vai ser como Cristo, a amizade de Jesus nos ensina a ser bons amigos dos próximos, como o amor a Deus nos leva ao amor ao próximo. E é algo que a gente enxerga já nos primeiros séculos do cristianismo, como realmente essa união com Jesus, ser discípulos de Cristo, levava a uma amizade, uma abertura ao próximo muito intensas e vivas.
Tertuliano, esse antigo escritor, relata, né, como os pagãos ficavam boquiabertos, comentando: veja como eles se amam, ao contemplar o carinho, a fraternidade, a atenção, o cuidado que havia entre aqueles primeiros cristãos, deixava os pagãos muito surpresos diante de ver tanta caridade, né? E o próprio Cristo nos disse isso, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos e que vos ameis uns aos outros. Então esse é o distintivo. Assim vamos saber quem que é do Nordeste, quem que é do Sul, quem que é da França, se o cara usa uma boina, se ele fala com um sotaque assim, se ele gosta de tal comida. Jesus dá esse distintivo, né? Como é que vão conhecer? Não se usa um crucifixo ou se usa uma roupa não sei o quê, mas que vos ameis uns aos outros. Esse vai ser a maneira como vão distinguir vocês. Interessante, né? Bem, bom que a gente pensasse, que a gente lutasse para que de fato isso fosse realidade hoje. Esse cara ali tem pinta que é católico, porque olha só como na família dele, olha como eles se tratam, olha o respeito que há, o carinho que há entre eles, e com ele, com a esposa, e vice-versa. Olha, isso aqui, que grande coisa seria, né, se isso voltasse, digamos assim, a ser um distintivo, um diferencial dos seguidores de Nosso Senhor. Já São José Maria gostava de lembrar isso, que os primeiros cristãos amavam-se entre si doce e fortemente, enraizados no coração de Cristo. Esse amor entre eles porque tinha essa raiz no coração de Cristo. E aqui dá para a gente já contemplar um primeiro elemento de 3 que eu queria comentar hoje, que uma característica da amizade é que ela muitas vezes vai nascer de interesses comuns. A pessoa que gosta da mesma música, se interessa pelo mesmo escritor, pelos mesmos assuntos, pela mesma ciência ou arte, e aquilo me leva então a estabelecer uma simpatia inicial e um trato, e a partir daí um afeto. Idem vele, idem nole. Já falamos na meditação passada e vamos usar essa forma muitas vezes, né? Idem vele, querer o mesmo, idem nole, rejeitar as mesmas coisas. A amizade tem muito a ver com isso, né? A gente ama as mesmas coisas e a gente odeia, a gente rejeita as mesmas coisas, e isso nos une. E é lógico, né, que quanto mais elevado for o objeto desse amor comum, mais poderoso vai ser o vínculo que ele vai gerar entre as pessoas. Agora, se esse objeto é o próprio Deus, é Cristo, né, o nosso Salvador, pois quanto mais intensa não há de ser essa amizade. Um exemplo típico de amizade dos primeiros séculos é o dos chamados padres capadócios, São Basílio e São Gregório. Eles têm o mesmo dia no calendário litúrgico, né, de comemoração desses dois grandes padres da igreja, grandes teólogos, foram bispos também, São Basílio e São Gregório de Nazianzo. E São Gregório falava, né, a única tarefa e objetivo de ambos, relatava quando eles eram amigos e estavam fazendo seus estudos, né, ficaram amigos, ainda jovens, a única tarefa e objetivo de ambos era alcançar a virtude, viver para esperanças futuras, um puxava o outro. A sua amizade então não distraía de Deus, pelo contrário, organizamos toda a nossa vida e maneira de agir. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude. Interessante, né? O amor a Deus fez com que eles vejam um no outro, enxergavam no outro esse mesmo amor, esse mesmo desejo, essa mesma aspiração, fez com que eles gostassem mais um do outro. E esse vínculo entre os dois fez com que eles amassem mais a Deus, porque via o exemplo, porque se animava, porque seguia aquele modelo, porque queria ser apoio para o outro. Amor a Deus e amor ao próximo, né? Jesus fala, é a mesma coisa praticamente, né? Um único mandamento ele fala, né? Amar a Deus e amar ao próximo. O mesmo mandamento. As coisas estão unidas, não dá para separar uma da outra. Eu não só amo a Deus e não estou nem aí para o meu próximo, não funciona. Mas também não dá para eu vou amar totalmente o meu próximo. Se Deus não está na jogada, eu também não vou amar completamente o meu próximo. Vai ter sempre um resquício de egoísmo, Interessante, né? Ver como quando o que une as pessoas é um objetivo ruim, nocivo, sei lá, as drogas, ou não sei, né? A bebida, o crime, não sei. Muitas vezes aquilo é uma união frágil, né? Acaba separando, se falta não sei o que, o outro já passa a perna, não há sacrifício de um pelo outro. E perceber isso deve nos levar
deveria nos levar a ter uma grande consideração para as pessoas que buscam também amar a Deus, que compartilham a nossa mesma fé. Por vezes é a pena ver pessoas que têm o mesmo ideal e estão sempre brigando entre si, às vezes na própria igreja também se dá isso. Pensar, olha, temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor, a mesma fé. São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, eles usam até um termo diferente quando eles se referem ao amor entre os cristãos, aqueles primeiros cristãos. Eles usam um termo diferente. Para falar do amor em geral, ao próximo, eles usam ágape, termo grego ágape. Agora, quando vão falar do amor entre os cristãos, eles usam uma outra palavra, eles usam Filadelfia. Filia é outra, philos é outra palavra para amor. Adelphos significa irmão. Então, Filadélfia, né? Filadélfia, amor dos irmãos, Filadélfia. Porque são irmãos, porque o fato de terem o mesmo pai nos torna irmãos. Eles usam essa palavra, Filadélfia, fraternidade, né? Seria o equivalente latino, português, né? Fraternitas, fraternidade, né? Amor dos irmãos. E é bom que isso nos inspire a ter esse desejo de fomentar essa fraternidade à nossa volta, esse sentido de união, de comunhão, seja entre os cristãos, onde a coisa deveria começar, né? E assim há de ser, seja mais além dos limites também da igreja, tendo esse espírito de unir as pessoas, tendo esse espírito de saber identificar o que a gente, os mesmos amores, né? Os mesmos ideais, os elevados ideais que nos unem, mesmo que haja coisas que nos separem, mas essa pessoa também tem esse desejo, também luta por isso, também. Então, eu devo enxergar aquilo e me sentir unido àquela pessoa através desses elevados amores. E também a comunicação desses ideais é um excelente meio de construir fraternidade. São José Maria falava, né, de dar aquilo que nos faz felizes às pessoas que amamos. Falava da evangelização, do apostolado, né? Dar aquilo que me faz feliz para as pessoas que eu amo. E dar isso faz com que, se a gente ama a mesma coisa, a gente vai se amar mais também, a gente vai se unir mais, porque aquilo que me faz feliz, o faz feliz agora também, e a gratidão mútua pela graça de Deus. Então, é uma grande coisa para construir a amizade profunda com as pessoas, saber enxergar e comunicar os grandes ideais da vida. Um primeiro elemento, né, de pensar como a fé cristã produz essa amizade, né, ajuda a nos fazer mais amigos dos nossos amigos. Também falamos na meditação passada como se muitas vezes a amizade nasce do interesse comum, em geral ela cresce, se consolida, se solidifica, sobretudo no sacrifício. Quando a gente luta por esse ideal comum, quando a gente se esforça, quando a gente soa a camisa ali por batalhando por alguma coisa, por uma mesma meta, né? O sacrifício, ou menos a capacidade de renúncia pessoal, de abnegação, acaba sendo, portanto, como que o cimento que une as pessoas na amizade. Não só o interesse comum desperta a simpatia, é um primeiro motivo, uma desculpa para essa primeira aproximação, mas o que vai mesmo unir é quando tiveram lá que batalhar junto no final, lá no campeonato, e a coisa apertou, ou quando a família ali ficou sem dinheiro, ou quando a turma sofreu uma injustiça e eles tiveram que lutar juntos. Aquilo une muitas pessoas, né? Quando um se sacrifica pelo outro. E nessa carta do prelado do Opus Dei, que é um pouco o texto base dessa nossa série de meditações, novembro do ano passado, sobre a amizade, ele traz um exemplo do Antigo Testamento de Davi e Jonatas. Davi ainda não era o rei de Israel, Jonatas era o filho do rei de Israel, o príncipe, o filho de Saul. Os dois ainda muito jovens e ficaram muito amigos. Davi devia ser uma pessoa muito simpática, né? Era muito carismático, era ao mesmo tempo um guerreiro, ao mesmo tempo um poeta e músico, e um líder assim inato, né? Davi, que Deus escolheu. E comenta o prelado do Opus Dei, este Jonatas não hesitou em compartilhar com o seu amigo tudo o que tinha, e em tempos difíceis,
quando o seu pai começou a perseguir Davi, querer matá-lo por inveja, em tempos difíceis, recordou ao seu pai Saul todas as coisas boas do jovem Davi. Jonatas também chegou a arriscar a sua herança ao trono por defender ao seu amigo, pois o amava como a si mesmo. Várias passagens, né, no livro de Samuel vai falando isso, Jonatas, o sacrifício que ele vai fazendo por Davi, como tinha esse estima impressionante por ele. E assim ele o demonstrou, se sacrificando, se arriscando. Já nosso Senhor nos diz, né, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Por isso ele é o primeiro, o maior dos amigos, porque deu sua vida por nós. Mas da mesma forma, nos disse também, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vocês têm que amar com esse é o padrão, essa é a meta. Dessa maneira, com sacrifício. No Sermão da Montanha, ele vai dando muitos exemplos dessa generosidade que a gente tem que ter com as pessoas. Se alguém te pede isso, 1.000, dá 2.000 para ele. Se alguém que pega a tua túnica, dá também o teu manto. Se alguém, seja generoso, dá mais do que o outro pediu, vai mais além. Não fique só na justiça, no estritamente igualitário. Não, põe mais aí da tua parte. Sacrifica pelo outro. É o que Jesus nos propõe. E é o exemplo que ele nos dá. Né? Nos ajuda a pensar, eu faço isso? Que classe de sacrifícios eu estou disposto a realizar para os meus amigos? Ou, quem sabe, até tenho realizado, tenho feito. Quando foi a última vez que eu fiz algo por alguém que me custou, mas por amor àquela pessoa, eu fui lá e fiz, porque ela me pediu, porque era importante para ela. Achei bonito. Um tempo atrás, um rapaz que frequenta aqui o centro, falava de um outro amigo seu, estava se mudando da cidade, e ele falava, olha, em geral, eu me esforço para ser mais amigo dos meus amigos do que eles são amigos meus. Da maneira dele de se expressar, acho que dá para entender, né? Ser mais generoso do que, né? Agora, esse outro daí, uma hora eu reparei como ele era mais amigo meu do que eu dele. Ele tinha mais capacidade de sacrificar por mim do que eu por ele. Ele se doava mais para mim do que eu para ele. E falava isso emocionado, né? Começou até a chorar e com gratidão, assim, né? Bonito. Essa pessoa se entregou por mim, sacrificava por mim, estava disposto. E aquilo gera, né, uma gratidão, um carinho, não tem como. Generosidade gera generosidade. Gentileza gera gentileza, né? Como dizia aquele outro carioca lá, morador de rua, né? Gentileza gera gentileza. Deus fomenta nos homens o amor, doando primeiro Ele o seu amor por nós. Deus nos amou primeiro e por isso também nós devemos estar dispostos a amar primeiro as outras pessoas, mesmo antes delas nos amarem. Cada cristão deveria ter esse instinto por meditar no Evangelho, por ver as ações de Nosso Senhor, e essa vontade de dar o primeiro passo sempre, de ir mais além, de apostar mesmo no vazio, mesmo sem inseguranças humanas, apostar na amizade, apostar no carinho, apostar no perdão, na compreensão. É o que faz Jesus, é o que fez Deus conosco. Amar mais do que somos amados, doar-nos mais do que os outros se dão para nós, sacrificar-nos mais. Será que é assim? Será que esse é o meu espírito? Será que na prática as pessoas encontram isso em mim? Bom que a gente pense nisso, né? Um excelente caminho para ter muitos e bons amigos. Se essa pessoa está disposta não a sacrificar os outros para si, mas se sacrificar por elas, a se doar por elas, a se entregar. Agora me ocorre um sonho, né? Esses sonhos são meio malucos, os sonhos que a gente tem, mas sonhei um dia que eu estava fantasiado de vampiro, um negócio esquisito, né? Não sei porquê, é difícil de explicar, mas aí eu acordei e estava sendo picado por mosquitos, estavam, né? Vampiros. Me lembro, no sonho eu me dei conta que bem, não, eu sou padre, não posso ter um vampiro, ele tira o sangue, né, dos outros, ele mata os outros, eu sou o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, alguma coisa assim. Ou quando eu estava dormindo, ou logo depois que acordei, me lembro que fiz esse raciocínio e acordei e vi essas associações que a gente faz, né, porque estava ali uns mosquitos, né, sugando o meu sangue, e talvez por isso me ocorreu aquele sonho meio maluco, né?
Mas é interessante, Jesus fala isso, né? O bom pastor, ele não tira a vida das ovelhas, como faz, né? Sei lá, né? O morcego, o vampiro, mas ele dá a vida pelas ovelhas. Ele derrama o seu sangue, será derramado por vós, em remissão dos vossos pecados. Ele não tira o sangue, ele dá o sangue. Esse é o bom pastor. E assim cada um de nós deveria ser também. Se, como Jesus disse, né? Não vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida em resgate por uma multidão. Não ser servido, servir. Uma pessoa que tem esse espírito vai acabar tendo muitos amigos, não é verdade? Alguém que tem essa disposição para o sacrifício pelos outros e vai formar amizades profundas, sólidas. Assim como nós deveríamos querer ser. Diz o Papa na Christus Vivit, a amizade não é uma relação fugaz e passageira, mas é estável, firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo. Procurar o bem do amigo, gastar tempo com ele, ir ao seu encontro. Doação, sacrifício. Aí está o nosso dar a vida pelo amigo. Talvez não temos que morrer numa cruz, dificilmente, né? Pelo um amigo meu, ou pular na frente de uma bala, ou para defender. Olha, pode acontecer, pode até acontecer, eu dar ali um transplante de não sei o que para salvar a vida, mas o dar a vida pelos outros, assim, palpável, corriqueiro, próximo, ordinário, é isso, né? São essas coisas. É parar lá para ouvir o outro, é lembrar que o outro não veio na aula e pegar ali para ele já os exercícios, ou lembrar ele que, olha, esse cara é meu amigo, é meio esquecido, além não vai ter que entregar amanhã o trabalho, ou não está no meu celular o alarme para lembrar a minha irmã, ou rezar pelo meu pai que vai ter não sei o quê. A amizade é essa entrega, essas pequenas entregas que supõem sacrifício. Claro que supõe sacrifício, muitas vezes, né? Nem sempre, mas a entrega diária pelos demais implica isso, né? Gastar-se pelos outros. E assim é que vale a pena viver, assim é que vale a pena ser amigo dos outros, né? Amigo para valer, que se doa, que se sacrifica. E se vemos nosso Senhor fazendo isso, entregando a sua vida na cruz por nós, também o vemos nessas pequenas coisas, construindo esse vínculo de união com as pessoas através de muitos gestos ordinários e corriqueiros, com todas as pessoas à sua volta. Numa carta de 65, São José Maria dizia: o Senhor não limita o seu diálogo a um grupo pequeno e restrito. Fala com todos, com as santas mulheres, com multidões inteiras, com representantes das classes altas de Israel, como Nicodemos, e com publicanos como Zaqueu, com pessoas consideradas piedosas e pecadoras como a samaritana, com doentes e saudáveis, com os pobres a quem ele amava de todo o coração, com doutores da lei e com pagãos cuja fé louva por cima da fé de Israel, com idosos e com crianças. Jesus não nega a ninguém a sua palavra, e é uma palavra que cura, que conforta, que ilumina. Quantas vezes meditei, fiz meditar sobre esse modo de fazer apostolado de Cristo, humano e divino ao mesmo tempo, baseado na amizade e na confidência. Interessante, né? São José Maria fala muito isso, né? Da apostolado da amizade, de aproximar-se, de ter carinho, de deixar essa garra do carinho, do amor de Deus nos corações, através da minha atenção ao outro, do meu interesse, do meu serviço, da lembrança, do meu olhar, de sincero interesse e carinho. Porque ele meditava no Evangelho e via, olha, foi assim que Jesus fez. Jesus ganhava os corações por esse seu excesso de ternura e carinho, de interesse, de misericórdia, não de um olhar severo e julgador. Foi ele mesmo julgado por ser amigo de publicanos e pecadores, porque não era de fato, né? Era mesmo. Até entre os apóstolos chamou lá Simão Zelota, firme observador da lei e zeloso, né, pela tradição de Israel e pela independência mesmo política de Israel. Os zelotas eram assim. E ao mesmo tempo chamou Mateus, cobrador de impostos, publicano, que eram taxados de colaboracionistas do domínio romano,
odiados, né, portanto, por isso. E os dois estavam ali, entre os 12. Jesus convidou um e outro para ser os apóstolos. E por Cristo, pelo seu amor ao Senhor, admiração por Ele, eles se entendiam e não brigavam, porque Jesus se doava para ambos, escolheu a ambos. Sabia sempre olhar para as pessoas e enxergar o que elas tinham de melhor. Jesus escolhia ver o lado bom das pessoas, escolhia apostar nelas. E isso fazia com que elas crescessem à sua volta, se tornassem melhores, amparados sempre, né, por esse olhar misericordioso de nosso Senhor. A misericórdia é esse terreno em que eu me sinto amado e me faz florescer, portanto, esse amor, aquilo que eu tenho de melhor, minhas coisas boas. Joseph Pieper, ele define o amor assim, né? O amor é como aprovação, amar algo ou alguém é dizer que bom que isso aqui existe, né? Que bom que essa pessoa existe, que bom que você existe. Dizer eu te amo para alguém é dizer dessa maneira, né? Que bom que a contribuição que tu tem, a tua existência tem para o mundo, para a história, para a nossa família, e aqui é impressionante, que bom que tu existas, né? O amor, segundo Joseph Pieper, é muito interessante o que ele escreve sobre o amor. Ele pega a essência nesse elemento, né? E aqui a gente pega esse terceiro ponto também da amizade, que precisa disso, dessa admiração, a gente poderia dizer numa palavra, né? Nessa admiração. Se vai nascer, pode nascer de interesses comuns, vai se solidificar através do sacrifício, na luta por esses interesses, por esses ideais. Ela se alimenta dessa admiração que eu sinto pelo outro. Sem algo de admiração, me parece que não dá para dizer que há amizade. Talvez amor paterno, compaixão por alguém que sofre, mas não amizade. A amizade é algo que está no mesmo nível, ela exige uma mútua admiração, exige um companheirismo que olha para o outro e vê coisas que são admiráveis e que me empolgam, em que eu vejo bondade, eu vejo bem no fato daquela pessoa ser daquela maneira, ter esse jeito, ter essas qualidades, até nessa situação. A admiração, o orgulho me leva a não admirar as pessoas, olhá-las de cima para baixo, ignorá-las com indiferença, às vezes com algo de desprezo, inclusive, porque não tem nada a me acrescentar, porque são desprezíveis, porque não tem nada de admirável realmente, né? De graça, inteligência. O orgulho nos leva ao... Mas não é esse o olhar de Cristo por nós, não é verdade? É um olhar repleto de carinho, de compreensão, de ternura. E esse deveria ser o nosso olhar para as pessoas. Outra carta de São José Maria, um pouco mais antiga, ele dizia: nós, tentando dentro da nossa pequenez, tentamos imitar o Senhor. E também não excluímos ninguém, não apartamos nenhuma alma do nosso amor em Jesus Cristo. Por isso vocês devem cultivar uma amizade firme, leal e sincera, isto é, cristã, com todos os seus colegas de profissão, mas ainda com todos os seres humanos, quaisquer que sejam suas circunstâncias pessoais. Interessante, né? Cultivar essa amizade firme, leal e sincera, sem excluir ninguém. Os colegas de profissão e sempre tem essa tendência expansiva, digamos assim, as palavras de São José Maria, né? E não só, e mais, né? E qualquer pessoa. A gente deveria ter esse olhar de querer aproximar-se, de nunca pôr barreiras. Ah, não, fulano, esse tipo de gente não dá, eu não suporto por causa disso, porque tal coisa. Não, o Senhor não despreza ninguém, como é que eu vou desprezar? E é bom que a gente treine isso daí de alguma maneira, que a gente queira crescer nesse olhar benevolente, que sabe achar as qualidades de cada pessoa, quem sabe até empolgar-se com elas, por que não? Como os pais são tão bons nisso, não é verdade? De olhar para as pessoas, para os filhos, e rapidamente captam ali qualidades, às vezes, é verdade, às vezes algumas imaginárias, né? Preciso que se diga, né? Mas muitas verdadeiras mesmo, ou às vezes muito incipientes, que para os outros parecem imaginárias, mas que os pais já conseguem individuar ali uma tendência, uma inteligência, uma aptidão para uma coisa, para outra.
porque os pais olham para nós com esse olhar cheio de benevolência, de esperança, de carinho, um pouco como Deus olha para nós, como Cristo olhava e olha para as pessoas. E com Ele nós devemos aprender a olhar assim também o nosso próximo. Só assim poderíamos crescer também no amor a Deus. Uma coisa leva a outra. Escreve em Forja, São José Maria: num cristão, num filho de Deus, amizade e caridade fazem uma só coisa: luz divina que dá calor. Amizade e caridade é uma mesma coisa. Luz divina que dá calor, calor humano e luz divina, né? A graça divina e graça humana. E interesse, saber amado por Deus e por gratidão me doar para as pessoas à minha volta, né? É uma só coisa. São José Maria, ele não gostava de separar demais os planos, né, do natural e do sobrenatural. O humano e o divino, temos que ser muito humanos e muito divinos ao mesmo tempo. Só se pode ser muito divino sendo muito humano e vice-versa, né? Só se pode amar muito a Deus amando o meu próximo, e só se pode amar muito o meu próximo amando muito a Deus. Vivendo esse valor da amizade, essa realidade da amizade com Deus e com os homens, cada dia com mais plenitude, com mais força na nossa vida. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, convidada ali por amizade, a gente pode pensar, né, algum tipo de amizade, e levou Jesus junto com ela para aquela festa e fez então que Jesus fizesse o seu primeiro milagre, pensando na alegria na festa, que ia faltar o vinho, então Jesus fez ali e uniu-se à alegria humana do vinho e da comemoração no casamento, uniu-se à fé. Os discípulos viram o seu primeiro sinal e creram nele. Alegria humana, alegria divina. Nossa Senhora, onde ela está, ela constrói essa união, essa compreensão. Ela leva a alegria de Deus aos homens através dos seus cuidados maternais, do seu carinho, do seu calor. Que bom que estamos no mês de maio, mês de Maria. Podemos terminar então pedindo a ela que nos ajude e nos ensine a partir da nossa amizade com Deus, ser cada dia melhores amigos das pessoas que fazem parte da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.